Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Encara News. E meus irmãos, você sabe que a maior parte das coisas bizarras que são feitas e aprovadas aqui no Brasil, eles contam com a narrativa poderosa da grande mídia, que geralmente, muitas vezes, usa de uma artimanha, que é usar alguém para Cristo. A gente usa esse ditado quando pegam alguém, né, que cometeu às vezes algum erro ou não, mas punem severamente para servir de exemplo, né? Pegou o cara ali para pagar os pecados de todos. Literalmente é isso. Eita, minha coisinha descarregou aqui. Literalmente é isso. E no caso pegaram o Ítalo Santos, né, para aprovar essa lei Felca. Não, porque tá tendo adultização e esse cara ganha dinheiro adultizando crianças, como se a grande mídia não fizesse isso. Era uma coisa discutível. Eu gosto daquele tipo de conteúdo, eu gosto de caras como o Ítalo Santos, não, detesto. Tudo que ele é, tudo que ele representa, eu detesto. Mas, prender o cara em um país onde a grande mídia fez fortunas, como eu mostrei, engraçado, o meu vídeo tomou strike, né? A mídia fez fortuna, concurso Mirim El Chan, boquinha da garrafa e não sei o que. Todo tipo, né? Pernas mirins no SBT pelo próprio Silvio Santos, que muita gente tem como um exemplo de homem. Concurso das pernas mirins mais belas do Brasil. Um monte de marmanjo olhando perna de criança, de menina. Então esse é o país que a gente vive. Letras de funk absurdas, são tocadas inclusive em escolas, para um monte de menor. Aí prende o Ítalo Santos, pega ele para Cristo. Eu não concordo com isso. Não concordo mesmo, ainda mais da forma que foi feito e pelo que foi feito aquilo ali. Agora estão mirando outro cara. Quem é o cara da vez, Davi? Renato 38ão. O Renato 38ão entra na mira da rede podre de televisão. Você sabe que o Renato 38ão, ao contrário de alguns que dizem que é cristão, mas é covarde, não tem coragem de defender as leis de Deus do jeito que elas estão lá. Aí, eu já vi até pastores que eu já perguntei, eles dizem assim, ó: não, Davi, mas você tem que ver que a Bíblia foi escrita em um contexto, em uma época, não pode se interpretar tudo ao pé da letra. Algumas coisas a gente não são, elas são suscetíveis à interpretação nossa, outras não, são leis claras. Mas, como tudo hoje em dia, querem modificar, reescrever, não é diferente com a Bíblia, principalmente na cabeça de alguns cristãos. O Renato 38ão não, ele é raiz, é um cara que eu admiro justamente por isso, ele bate a real, custe o que custar, seja a quem ele esteja falando, ele pensa aquilo, você não vai ver ele dizendo uma coisa em um podcast, em outro lugar mudou a narrativa, não, é sempre a mesma. Porque a interpretação é uma só. E qualquer um que lê e estudar vai ter a mesma interpretação. Quem não for covarde, quem não tiver medo do mundo, quem não quer agradar o mundo, vai ter a mesma interpretação. Então a rede podre de televisão tá indo com tudo pra cima do Renato 38ão. Eu vou colocar aqui pra gente ver. Eu vou exibir um pedaço aí grande, eu ia botar aí na telinha, mas fica tão ruim, né, família? Que tem um e-mail que ele abriu aqui. Vamos ver juntos. Vamos ver, né? Deixa eu aumentar só o volume e vamos lá. Vamos lá, família. Vamos ao e-mail. Em relação às perguntas feitas por e-mails anteriores, eu não vou colocar o nome da jornalista, você vai borrar ou não vai, Werley? Telefone tal, em nome do Jornal da Globo. Então, na reportagem vamos citar, referente a você que outro perfil que ganhou atração nos últimos anos foi o de Renato 38ão. Ele produz conteúdos sobre Bitcoin e a ideologia Red Pill no YouTube, Instagram e TikTok. Meu nome não tem acento. Acumulando mais de 1 milhão de seguidores. Rapaz, eles deram uma valorizada, não é isso? Ou somando perfis, não é isso? O perfil que eu tenho mais mais seguidores é o Insta, que ainda não chegou a 1 milhão, não. Inclusive, eu nunca tive perfil no TikTok. A galera que monetiza que tem, mas aí eu já não entrei nessas minúcias, não é isso? O normal, como o Miló Fernandes e vários autores já disseram, é que tem muitos jornais que a única coisa verdadeira ali é a data, que é o caso, e muitas vezes, do que é publicado na Globo, né? Nos cortes que angariam milhares de visualizações, ele já proferiu discursos críticos à Lei Maria da Penha. Isso é verdade. Afirma que a mulher estudar é um grande erro, uma autodestruição espiritual, física e financeira. E a mulher tem a obrigação de obedecer e honrar ao seu marido. Quem diz isso não sou eu, sou Deus. Vai reclamar com ele. Que a Lei Áurea violou direitos de propriedade estabelecidos e trouxe insegurança jurídica. O príncipe real e imperial confirmou as minhas declarações, assim como mais de uma dezena de professores doutores em história. Isso é um fato histórico e não uma opinião.
e que a capacidade de uma mulher ser fiel é reduzida a cada homem que toca nela. Quem disse isso é a estatística. Vai brigar com a matemática. Estatística e dados oficiais de diversos governos. E que as mulheres só têm duas vocações: ser mãe ou garota de programa. Ser homem hoje está sendo criminalizado. A mulher pode te bater, gritar com você. Se a mulher te gritar, não vai dar nada. Você chega à delegacia e a galera dá risada. Vai fazer uma falsa acusação de que você gritou e ameaçou para você ver o resultado disso aí. Vivemos um ginofascismo absoluto. Falando de seus vídeos. Não apenas falou, como esse canal comprovou. Mostramos inclusive mulher que meteu tiro em homem dormindo e se safou como legítima defesa, uma vereadora petista. Mostramos diversos casos de mulher que meteu gasolina, esfaqueou o marido e nunca pagaram por nada. Essa é a regra geral. A falsa acusação é a regra geral e a impunidade de agressão contra o homem é a regra geral. E eu não falo isso como opinião, mas sim como fato estatístico. Vamos à resposta. Até agora eu só fiz ler a pergunta da Globo. Agora vamos ler a resposta que a assessoria de comunicação lá do renato38.com.br deu. Eu também vou fazer uns comentários. Tem muitas outras coisas que eu escreveria aqui, mas os caras não escreveram. Não, Erlen. A resposta é: para compreender trechos de frases, é necessário analisá-los dentro do contexto que foram ditos. Todas essas afirmações possuem referências e fundamentação no livro gratuito em PDF disponível para download no renato38.com.br. Você quer o livro grátis? Pode baixar lá, tá de graça. 1. Lei Maria da Penha. Com base na Bíblia, ele já afirmou que essa lei é satânica. Afirmo e reafirmo. Uma lei que estimula a alienação parental e falsas acusações serve a Satanás. Há quem diga que a Lei Maria da Penha surge de uma mentira e por isso é filha do pai da mentira, Satanás. Se você quiser saber detalhadamente as pessoas que afirmam que a Maria da Penha é uma falsa acusadora, assista um documentário do Brasil Paralelo. Repito mais uma vez, eu não afirmei que ela é uma falsa acusadora. Eu apenas digo que muitas pessoas afirmam e apresentam provas. E elas estão no documentário do Brasil Paralelo. Se isso é verdade ou não, assista e construa sua opinião. Renato 38 afirma, com base em dados públicos e na análise econômica do direito, que a Lei Maria da Penha aumentou os assassinatos de mulheres ao incentivar falsas acusações impunes. O aumento de assassinato de mulheres não é opinião, é um fato. Vá reclamar com Deus e com a matemática. O que, segundo ele, pode ser analisado por estatística, praxeologia ou teoria dos jogos. Sim. Se você é estuprado na cadeia por uma falsa acusação, aumenta ou diminui a chance de você matar essa mulher? Se essa mulher faz o seu filho ser assassinado pelo Jairinho, aumenta ou diminui a chance de você matar essa mulher? O aumento do poder de falsas acusações e de falsas condenações aumenta também a violência. O direito é a tecnologia. A finalidade do direito é aumentar a previsibilidade reduzindo a violência. A Maria da Penha reduz a previsibilidade e aumenta a violência. É uma lei satânica, sendo ou não a Maria da Penha uma falsa acusadora. A lei bíblica permite que alguém seja condenado sem prova? A lei bíblica permite que o poder pátrio seja retirado de um pai sem a sua ouvida? Pois é, quem apoia leis como a da Maria da Penha é antibíblico e é inimigo do que tem escrito na lei sagrada. Sobre a mulher estudar, vamos ver o que a assessoria disse. Nessa conversa, Renato deixou claro que a educação é um dever e um direito fundamental de toda a humanidade, e que estava se referindo à mulher optar por fazer o estudo formal, que ele considera diferente da educação real, o objetivo central da sua vida. Um doutorado de filosofia, de sociologia e dessas merdas que se ensinam nesses antros de extrema esquerda serve pra quê? Só se for pra fazer concurso, né? A declaração foi uma resposta a uma pergunta hipotética entre extremos: ser mãe de família ou a doutora solitária. Você prefere que sua filha seja bem casada com vários filhos ou tenha um título de doutorado de uma universidade imunda? Pois é. Segundo ele, dedicar-se exclusivamente ao estudo formal, sem conteúdo prático, seria um desperdício de vida, tanto para homens quanto para mulheres. E eu não estou dizendo isso da minha cabeça. Eu estou dizendo isso da ordem divina, do que está na Bíblia. A nossa aliança não é de 10%, é de 100%. Em tudo que você faz na vida, a sua prioridade tem que ser agradar a Deus. Se você está dedicando a sua vida a algo diverso do que seja o serviço e a vontade de Deus, você serve a Satanás. Isso não é minha opinião, é um mandamento bíblico. 3. Sobre o dever da esposa. A afirmação de que a esposa deve honrar e obedecer ao marido é apresentada como um mandamento bíblico, aplicável apenas a casamentos religiosos, no quais não há divórcio. Jesus revogou o divórcio. E o marido tem o dever de se sacrificar pela esposa e amá-la como a si mesmo, diferente do casamento civil. Trata-se, portanto, de referência religiosa e não de opinião pessoal. Pois é, se vocês quiserem vir e me matar e me prender, porque eu estou repetindo o que está escrito na Bíblia, será a maior honra da minha vida. A maior honra que alguém pode ter no mundo é ser Marte. Nós previmos aqui que o cristianismo e os batizados iam explodir na França. Foi exatamente o que aconteceu. Mais de 20 mil batizados
em menos de 60 dias, após a morte do inocente pelos esquerdistas. Pois é, pode publicar mentiras contra mim, Globo. Pode publicar trechos de frases dizendo que eu cometi algum crime de ódio à mulher. O que eu fiz foi dizer o que está escrito no livro sagrado. O sacrifício daquelas pessoas que não se curvaram para negar a Deus é a maior honra que alguém pode ter no mundo. É o martírio. Lei Áurea. Renato afirma que a Lei Áurea revogou direitos legais e que, ao contrário de outros países, nem escravizados, nem proprietários foram indenizados. Isso não é opinião pessoal. É um fato incontroverso. Mais de uma dezena de professores doutores de história e o próprio príncipe real confirmaram publicamente que isso é um fato verdadeiro. A Lei Áurea derrubou o Império. Sem a República, o Brasil seria muito mais limpo e muito menos corrupto. A República foi várias vezes mais corrupta que o Império. Quem diz isso não sou eu. Foi um dos patronos da República, o Rui Barbosa, em seu testamento. Vamos lá. Segundo ele, ambos deveriam ter sido compensados pelo Estado, com terras devolutas, e que, sem a Lei Áurea, a escravidão poderia ter sido extinta gradualmente por meio da Lei do Ventre Livre. Muitos anos antes da Lei Áurea, que só tinha 2 artigos e não tinha nenhuma ressocialização, havia uma lei chamada Lei do Ventre Livre, que tinha dezenas de artigos e dizia detalhadamente como essas pessoas seriam reintegradas na sociedade. Eu não sou a favor que ninguém que nasça de filho de escravo seja escravo, mas a Lei Áurea, de fato, destruiu o Império e desmoralizou o Brasil, tornando uma república. Tanto os escravos quanto os senhores de escravos deveriam ter sido indenizados. Nós poderíamos, ainda hoje, ser um império e ter um país muito mais moralizado. Sobre isso, é muito importante que se diga que nunca houve no Brasil uma lei racista em relação aos escravos. Haviam escravos brancos e haviam escravos negros. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, Zé Alfaiate. E eu não vou buscar uma fonte qualquer. Eu vou buscar a Globo.com. O que o G1, o Extra, que é um jornal da Rede Globo, falou. Vamos lá para ver o que a própria Globo fala sobre o Zé Alfaiate. Zé Alfaiate, o maior traficante de escravos do Brasil. Ao despachar uma remessa de escravos africanos do Rio de Janeiro para a Bahia, o maior traficante de escravos do país, conhecido como Zé Alfaiate, enviou junto uma carta ao comprador, justificando o motivo pelo qual alguns escravos foram marcados no peito com ferro em brasa, com o sinal 5, em vez do V. O ferro original quebrou e não houve tempo para o conserto. Pois é, ele não apenas escravizava, mas marcava ele com ferro como se fosse com um animal. O ano era 1846 e José Francisco dos Santos, o Zé Alfaiate, já era um homem rico. Seu apelido se deve ao fato de que, ainda na adolescência, aprendeu a trabalhar com couro, costurando belas peças e encantando seus clientes. Deixou seu ofício para comercializar africanos, quando se casou com a filha de Francisco Félix de Souza, à época o maior comerciante de escravos da África. Comprou a sua liberdade com trabalho e progrediu através do casamento. Quando morreu, aos 94 anos, Zé Alfaiate era considerado um dos homens mais ricos do mundo. Deixou a fortuna, avaliada na época, em mais de 120 milhões de dólares. Na verdade, bilhões. Havia expandido seus negócios para a exportação de couro, de ouro, azeite de dendê e óleo de palma, sendo pioneiro nesse comércio. Deixou 53 viúvas, 80 filhos e 12 mil escravos. Meu irmão, 80 filhos legítimos, imagina os ilegítimos. Se um homem de 94 anos tinha 53 esposas com essa idade, quantas anos devia ter com 60, Werner? Hein? Zé Alfaiate possuía um harém digno de qualquer sultão. Rapaz, eu ouso dizer que quando Zé Alfaiate morreu, ele deveria ter um harém maior e melhor do que qualquer sultão vivo na época. A história de Zé Alfaiate foi retratada no livro O Vice-Rei de Odá, de Bruce Chatwin, e em um longa-metragem alemão de 1987, dirigido por Herzog, Cobra Verde. A maioria das pessoas questiona: por que nunca ouvi falar desse sujeito? A resposta é muito simples. A quase totalidade dos historiadores tenta desesperadamente apagar a existência de Zé Alfaiate da história, porque ele foi um escravo. É isso mesmo, Zé Alfaiate foi um escravo negro e, devido à sua destreza na confecção de peças de couro, ganhou a simpatia de clientes brancos que compraram sua carta de alforria, ou seja, sua liberdade, e tornaram-se seus clientes. Pois é, eles são contra exemplos de pessoas que venceram pelo mérito, pela honra e pelo trabalho duro. Na Europa e nos Estados Unidos, o respeito das elites financeiras por Zé Alfaiate era total. Dizia-se que, nos negócios com ele, bastava apenas e simplesmente a sua palavra. Zé Alfaiate não foi o único escravo liberto que se tornou rico e passou a escravizar seus semelhantes. Há centenas e centenas de registros esquecidos propositalmente, pois só assim narrativas manipuladas politicamente são aceitáveis para a manobra das mentes preguiçosas que se recusam a buscar a verdade. Escravizar semelhantes foi uma prática desde os tempos bíblicos. Em uma guerra, os perdedores eram escravizados. Isso não dependia de sua cor de pele. Deus puniu o Egito com as 10 pragas para forçar a libertação dos hebreus. Manipular a história para que seja adequada à narrativa política, a ideologias, em última análise, é também querer escravizar. Pois é, alguém publicou
no site da Globo, uma acusação à própria Globo. Os terríveis erros cometidos pela humanidade, como a escravidão, o holocausto, a matança de dissidentes políticos, sempre tiveram como apoio a ignorância e a preguiça por buscar a verdade. Pois é, a própria Globo diz uma coisa dessa e depois a jornalista da Globo vem me fazer uma pergunta como essa. Pois é, quem está querendo escravizar os semelhantes baseado em mentiras é a Globo ou são as pessoas contra as cotas racistas imundas? Já que o caso do Zé Alfaiate está mais longe da maioria da população brasileira que vive no Sudeste, eu trago outro exemplo aqui. O primeiro barão negro do Brasil Império, o senhor de 1000 escravos. O Zé Alfaiate tinha 4.000, esse aí só tinha 1.000. Olha a foto desse homem, ele é branco ou negro? Eu também poderia trazer os exemplos que eu já mencionei muitas vezes, de escravas brancas, louras de olho azul, escravas sexuais. Existem cemitérios inteiros de centenas delas. A escravidão nunca foi racial. A escravidão bíblica, inclusive, não tem nada a ver com a escravidão imoral feita no Brasil. O problema é que a Lei Áurea contradisse a si mesmo, trouxe insegurança jurídica e não trazia nenhum mecanismo de ressocialização dessas pessoas à sociedade. Várias famílias foram colocadas na sarjeta com essa lei. O que eu estou dizendo sobre a escravidão não é opinião, é um fato histórico, confirmado por dezenas de professores e doutores e pelo próprio Príncipe Real. Sobre as duas vocações, de ser mãe ou garota de programa, a afirmação de que as duas vocações da mulher foi apresentada como citação de autores, e não como opinião pessoal. Diversos autores, inclusive esquerdistas, abordaram a dualidade histórica. Um exemplo que eu dou é a própria esquerdista Simone de Beauvoir. No seu livro, O Segundo Sexo, ela enumera dezenas de autores durante séculos que diziam que esses papéis existiam e eram os principais papéis da mulher durante milênios. Ou seja, isso é um fato histórico, e não minha opinião. Sobre relacionamentos, Renato afirma que a relação entre o número de parceiros e a probabilidade de adultério ou divórcio não é opinião, mas baseada em dados estatísticos de pesquisas de órgãos oficiais. É comprovado com dados oficiais de diversos países e diversos artigos estatísticos publicados nas principais revistas mundiais de comportamento humano de que quanto mais parceiros sexuais, maior a chance de divórcio e de adultério. Isso não é opinião, é um fato matemático. Vá brigar com a matemática. Sétimo, considerações gerais. Renato afirma que o casamento bíblico e determinados comportamentos masculinos foram criminalizados no Brasil, motivo pelo qual deixou o país. Com base em sua experiência de 18 anos de local de crime, ele sustenta que leis feministas incentivam falsas acusações impunes e contribuem para a baixa taxa de fecundidade. Isso também é um fato. Falsas acusações explodem a destruição de famílias. Menos casamentos estruturados são menos filhos. Renato já foi diagnosticado e aposentado por juntas médicas como pessoa com deficiência e autismo. A condição já foi informada publicamente diversas vezes. Segundo o artigo 88 da LBI, o uso da sua imagem e nome com fragmentos de falas fora de contexto, bem como menções pejorativas relacionadas à sua condição, pode ser caracterizado como crime de capacitismo, com pena de 2 a 5 anos, se praticado por meio de comunicação, como o Jornal Globo. A assessoria de comunicação de Renato 38 permanece à disposição para qualquer esclarecimentos adicionais e agradece a oportunidade de contextualizar os trechos mencionados. Pois é, a Globo... Você que vai me dizer agora, eu lhe pergunto, a Globo fez ou não uma ameaça injusta e imoral de publicar trechos de afirmações minhas, tirados fora de contexto, dizendo que são de minha autoria e não fatos concretos da realidade ou opinião de autores, sim ou não? Eu deveria ou não ter feito essa resposta, Globo? E agora eu lhe pergunto, vocês acham que eles vão considerar essas afirmações que eu fiz em seu texto ou vão apenas fazer atos difamatórios contra mim? Você que sabe, vamos descobrir se eles publicarem esse trabalho essa semana. Mais uma vez, se você não quiser financiar crime de misoginia, falsas acusações de um governo feminista, compre Bitcoin autocustódia. Pronto, família. Depois você pode ver o restinho desse vídeo, apesar que a gente já viu todo, 15 minutos e pouco. Mas se inscreve lá no canal do 38, tá? Eu deixei rolando aí, porque o que é isso aí? O que a gente acabou de ver? Porque o povo vai dizer, eu não vi esse ataque da Globo. O 38 já tá se adiantando, né? Chegou esse e-mail pra ele, porque eles fazem isso. Olha, a gente tá fazendo uma reportagem e vai vir bomba pesada em cima do 38, que o senhor é a favor disso e daquilo, porque eles querem um avatar, né? Eles querem alguém pra eles crucificarem, dizer, olha aí o exemplo, né? Porque pegar o Renato 38, que é um cara muito bem visto por boa parte aí da população, muita gente, né? Acompanha o 38 aqui nas redes. Então pega um cara assim, um cara polêmico, um cara que todo mundo conhece, pra fazer de exemplo. É uma tática antiga deles. O 38 ele fala coisas, meus irmãos, que deputados, senadores têm medo, mesmo eles que têm imunidade parlamentar, eles têm medo de falar.
né? Hoje em dia você vê muita gente dizer que é contra o feminismo e não sei o que, essas leis coloridas que tem aí, mas o cara já começa dizendo assim, não, mas eu não tenho nada contra. Tá, mas se eu tiver alguma coisa contra, qual é o problema? Eu pergunto a essas pessoas que começam assim. Se eu tiver alguma coisa, se eu não gostar, se eu achar ridículo, se eu achar vergonhoso para um homem certos comportamentos, qual é o problema de eu dizer isso? Porque eu acho. Eu não discrimino, eu não faço mal, no chuto, no espanco. Eu não, se a pessoa estiver arranjando um emprego, eu não vou lá, ó, não contrata, eu fico na minha. Mas eu não quero esse comportamento pra mim, não quero pro meu filho. Ponto final. Então, como assim eu não tenho nada contra? Eu tenho contra, eu não gosto do comportamento. Como algumas pessoas podem dizer, eu não gosto desse tipo de opinião. Eu vou continuar existindo e vou continuar pensando assim. A mesma coisa essas pessoas. Então, quando você faz essa meia-culpa, não, eu não tenho nada contra, você já concordando com os termos que ele coloca. Pronto, agora mesmo eu tava vendo um vídeo de um cara também, patético o cara, e ele fez um vídeo falando de um cara, né, que se diz mulher, passou um ano conversando com outro rapaz, enganando o rapaz, dizendo que era mulher. Quando finalmente, depois de um ano, marcaram um encontro que o cara viu que era um homem, o cara disse, não, meu irmão, não sou isso não, velho. Você me disse que era mulher, um ano você me enganando. Eu não quero nem ver sua cara, não quero nem amizade com você. Aí o cara tenta difamar o cara. Ó, aqui, ó, ele tava namorando comigo, eu tenho conversa no Zap, tentando difamar o cara, espalhar a fama que ele era, né, colorido também, porque tava se relacionando com ele online. Resultado, né, pra resumir, depois essa pessoa foi e tirou a própria vida. Aí os caras fazendo o vídeo, aí mais um exemplo de uma pessoa que não aguentou o preconceito. Não. A pessoa mente por um ano, a pessoa engana, a pessoa já tinha várias passagens, inclusive, com problemas psiquiátricos. Aí a culpa é de alguém que fez uma crítica. A culpa é de alguém que não quis jogar os seus valores no lixo. Não, a culpa é da própria pessoa que escolhe isso e acabou. Ah, mas eu não concordo. Problema seu que não concorda. Aqui, nas redes sociais, você tem diversas tribos. Você vai encontrar tribos de gente que concorda. É assim que funciona. Só que essas pessoas, o que é que elas se aborrecem? Elas fazem as tribos delas, aí fica um tantinho de gente. Aí ela vê outras tribos maiores. Não, aquela tribo ali também devia se submeter aos nossos caprichos aqui. Aí isso não acontece. Eles culpam os outros pelo seu próprio fracasso. Nessa questão da escravidão, o Wilkes, né, o Wick Leão, né, o Wick Leão, ele foi justamente no curso de História, se matriculou para desmentir essas narrativas. O que é que os caras fizeram? Proibiram o cara de terminar o curso, expulsaram ele da faculdade e ainda colocaram um processo criminal. Por quê? Porque a verdade é essa, meu irmão. Se você procurar a história da escravidão, inclusive lá no continente africano, você vai ver que vários imperadores que tinham ali, vários tiranos, escravizavam seu próprio povo. Era eles que vendiam. Inclusive tinha uma rainha, veja, mulher, negra, né? O que é que ela fazia? Quando chegavam os compradores de escravos, ela pegava os escravos mais fortes e, para demonstrar que eles eram fortes, ela fazia eles de cadeira. Então, tira os bancos da sala, tira tudo. Vem cá os escravos, colocavam todos ali, de 4 no chão, e as pessoas ficavam sentadas horas negociando os lotes. E aí daquele que caísse para morrer no pau. Quer dizer, era uma mulher negra que escravizava e vendia os próprios irmãos de cor. O problema nunca foi a cor da pele, porque tinha escravos brancos. O problema sempre foi a condição financeira. Sempre foi justamente aquela pessoa que é vulnerável pela sua condição financeira. Mas eles emplacaram essas narrativas, aí escondem pessoas. Por que é que um Renato 38 é perseguido? Por que Clodovil era perseguido? Porque eu sou perseguido. Né? Renato 38, baiano, ou seja, um nordestino. Eu a mesma coisa. Clodovil era uma pessoa colorida. Só que ele queria respeito como a maioria das pessoas coloridas. Mas não queria, de forma alguma, a militância. Não aceitava a militância, não concordava com a militância, era contra a militância. Então isso é um tapa na cara. Como é que essas pessoas, que eles estão pregando esse estereotipo de coitadinho, de que precisa de ajuda, estão dizendo que não é assim que a banda toca? Estão sendo contra o que nós estamos tentando de benefícios para eles. Entende, família? Então não dá. Por isso é que apagaram o Clodovil, por isso é que vão pra cima do Renato 38, por isso é que esse canal tá no Shadowban.
É por esse tipo de coisa. Se mais e mais pessoas... Pronto, se uma mulher começa a gravar vídeos também, explicando esse tipo de coisa, como algumas já fazem, como é que a mídia, como é que essa grande mídia vai conseguir emplacar? Olha, as mulheres precisam de defesa, porque a mulher de bem, ela diz, não preciso não, quem me defende é minha família, meu marido. Né? Então esse tipo de narrativa precisa ser combatido. Aí vai pra cima das pessoas que estão conseguindo se destacar um pouco. É terrível, meus irmãos, a situação. Então se preparem, porque vai vir bomba grande em cima do Renato 38ão. O próprio Renato 38ão já se adiantou, a gente já percebeu também e já estamos avisando a você. Provavelmente nos próximos domingos aí você vai ver, né, no Fantástico, enfim, aquele sensacionalismo deles detonando o Renato 38ão, muito provavelmente esse próximo domingo. Então fica de olho, você já está ciente do que a rede podre e imunda vai fazer. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!